Olá, amigos e visitantes. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com alguns segmentos aí da eletrônica e hoje eu tenho um vídeo muito bacana onde eu vou apresentar esse cara aqui. Isso aqui é um rádio Philco, é um rádio que foi fabricado aí em meados aí dos anos 65. Esse aqui é um exemplar que foi fabricado em 1968, né? E é um rádio que está muito perfeito, muito original, né? Haja visto aí que já tem 55 anos de idade esse aparelho, mas eu vou estar mostrando para você que gosta de aparelhos antigos, relíquias igual esse aqui. Eu vou estar mostrando os detalhes desse rádio, o quanto ele está original e está funcionando perfeito, né? É um rádio que ele é apenas AM, né? Ou ondas médias, né? Na verdade, ele não tem FM, né? Embora não tenha FM, ele é um rádio de excelente qualidade. O AM dele é muito perfeito, né? A sintonização das emissoras em AM, né, que seria a amplitude modulada, é muito perfeita, né? Então vou estar mostrando os detalhes desse aparelho para que você veja o quanto ele está original. Eu vou aproximar aqui ele para que você veja. Vou dar aqui uma melhorada aqui na imagem, aproximar mais. Olha só o estado que está esse aparelho, muito perfeito. A parte frontal dele aí, muito perfeita. É um Philco, né? Como eu falei, ó, é um Philco. Ele é totalmente transistorizado. Está aqui, ó, ao transistor. Transglobe. Esse é o Transglobe, né? Aqui em cima, o painel, o visor aqui, ó, onde a gente vê aqui a frequência, né? Que nesse caso aqui seria das ondas médias. Ele é um aparelho de 8 faixas, né? Aqui eu tenho a primeira, eu tenho as ondas médias, que vai de 550 kHz a 1600 kHz. Depois eu tenho as ondas tropicais, né? Que está aí dentro da faixa de 90 a 120 metros, né? Depois eu tenho a de 60 metros, né? Depois eu tenho uma de 49 metros. Na sequência, eu tenho a de 31 metros. Na sequência, 25 metros. 19 metros. E por último, eu tenho aqui a faixa de 16 metros. O que é curioso, para quem não conhece esse aparelho, é que isso aqui, ele é um tambor. Esse tambor, a gente gira ele aqui, ó. A hora que eu giro aqui, ó, eu estou girando o tambor lá, como foi visto. Olha só. Se eu girar aqui, ó, olha só. Percebe-se que o tambor gira. Isso aqui é para a gente colocar na faixa que a gente queira sintonizar, né? Aqui eu tenho, no caso, a lateral. Aqui é onde eu faço o giro do tambor para selecionar a faixa que eu queira sintonizar. Aqui é o dial, né? Onde eu faço a sintonia das emissoras. Se eu girar aqui, ó, olha só, olha o ponteiro lá correndo, ó. Girar para cá para ver, olha só, ponteiro. É muito leve, muito perfeito esse sistema de dial aqui que foi desenvolvido, né? Aqui na lateral eu tenho os dois knobs, é um para ligar e volume, né? O outro é tonalidade, né? Olha só o estado de conservação
que está esse aparelho. Aqui em cima eu tenho um botãozinho, esse botãozinho, quando o rádio está ligado, que a gente apertar ele, ele vai acender uma lâmpada aqui no dial, né? No caso, para a noite, você quer sintonizar um emissor e você quer olhar o local onde você quer colocar, né, o ponteiro, você pode acender o dial, que eu vou estar mostrando isso, né? Aqui seria o fundo. Olha aí o estado de conservação. A antena, olha só a antena desse rádio. Aqui, ó. Perfeito, olha. Perfeito, perfeito. Ela é, inclusive, uma antena bastante grande, né? Essa antena, ela é apenas para sintonizar as faixas de onda curta, porque as de onda média, ele é com ferrite ainda, né? E esse ferrite, curiosamente, ele fica dentro dessa alça aqui de sustentação, né? Ela é aqui dentro, né? Esse rádio, ele saiu dessa forma. Se a gente olhar os detalhes da parte, por exemplo, cromada, que é esse aqui, ó, em volta dele, em volta toda dele tem essa parte cromada. No fundo, olha o estado de conservação desse cara, né? Agora, eu vou mostrar aqui por dentro dele. Eu vou abrir aqui a tampa. Ele é, inclusive, muito interessante, esse sistema de tampa dele, né, do fundo, que é uma travinha. Você aperta aqui, ó, destrava, e você abre o fundo dele. Olha só o estado de conservação desse aparelho. Aqui, não sei se dá para ver aí, mas exatamente aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui mais um pouco. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Acrescentar um pouco mais aqui, que a gente possa ver aqui. Olha só, esse aparelho, ele foi fabricado em junho de 1968. Ou seja, ele já completou 55 anos, né? É um aparelho muito bem conservado. Olha só, etiqueta, como essa aqui, por exemplo, etiqueta, né, de fábrica ainda, né? Ou seja, ele é muito original, o aparelho, realmente muito perfeito, né? Para ter aí essa idade de 55 anos. Aqui eu esqueci de falar, aqui eu tenho as pilhas, e na verdade ele funciona só com pilhas. Ele não utiliza energia elétrica, ele é com pilhas. São 6 pilhas, né, porque ele trabalha com 9 volts, né? Então é isso aí, ó. Elas ficam encaixadas ali dentro. Olha só. É isso aí. Aqui, ó, nesse canto aqui, ó, esse conector é a conexão que vai para o alto-falante que fica por trás aí, né, na frente do aparelho. Esse alto-falante, ele tá intacto, né, perfeito. A parte interna, eu já desmontei isso aqui, né, para olhar ele por dentro, e nem poeira ele não tinha, muito perfeito. Aqui estão os transistores da parte de FI, né, a frequência intermediária. Isso aqui são transistores de germânio, na época, né, era muito utilizado o transistor de germânio. Depois é que veio o transistor de silício, né, mas na época era germânio. Aqui eu vou fazer uma sintonia, vou estar ligando ele aqui nas ondas médias. Mas antes eu quero fazer algumas observações. Existe aí muitos rumores de que as ondas médias, o rádio AM no caso, estaria acabando. Na verdade, pessoal, não é bem assim, né, como se falam, né, por aí. O que acontece? No ano de 2013, ou seja, já são 10 anos, o governo fez um decreto para que as emissoras de AM
no caso ondas médias, que quisessem migrar para o FM, poderiam fazer a migração. Só que tinha uma regra, né? As emissoras até 1 kW, elas eram obrigadas a mudar, né? A fazer a migração ou então fechar, né? Isso era aí a determinação do decreto. As que fossem, que no caso seriam emissoras de baixa potência, né? As que fossem de média potência, que me parece que vai até 10 kW, elas teriam as duas possibilidades, ou migrar, né? Ou continuar, né? Se quisessem, né? Aliás, as de 1 kW, eles teriam também outra possibilidade. Eles poderiam, em vez de fechar, eles poderiam aumentar a potência acima de 1 kW. Aí, nesse caso, eles poderiam continuar operando, né? Mas, na prática, isso eu acredito que não aconteceu. A grande maioria acabou foi fechando mesmo, né? Mas aí o que acontece? As que eram acima de 1 kW, eles teriam as duas possibilidades, ou continuar operando ou fazer a migração para o FM. Da mesma forma, as que fossem acima de 10 kW, né? Então, o que aconteceu? A grande maioria aí das emissoras, elas acabaram migrando para o FM, né? Então, na verdade, diminuiu bastante a quantidade de emissoras de AM, não significando que iria acabar, né? Mas aí surgiu outro problema, que é onde eu imagino que as emissoras de AM, elas não irão acabar. O que acontece? A frequência do FM, ela vai de 87 MHz a 108. O que acontece? Como muitas emissoras do AM migraram para o FM, essa largura de banda do FM congestionou, ou seja, não tinha mais espaço para se colocar aí emissoras de FM, né? E eu até acredito que foi a razão pela qual algumas emissoras do AM acabaram não migrando. Por quê? As grandes emissoras, como por exemplo a Globo Rio, que era 1.100 kHz, aliás, a Globo Rio era 1.200 kHz, a Globo São Paulo 1.100 kHz, todas essas migraram para o FM, que eram emissoras de grande potência, né? Acabaram migrando. Mas aí, eu creio que a faixa do FM, ela ficou congestionada, né, em função aí da migração das emissoras, né. E aí o governo teve outra necessidade de expandir a largura da banda aí do FM, para que coubesse mais emissoras. E aí o que acontece? Com a mudança dos canais de TV, que passou de analógico para digital, ficou lá na parte de baixo, na parte do canal 5 e do canal 6 da TV analógica, é exatamente a frequência que vai de 76, 75 alguma coisa, 76 até 87, que é quando começa a faixa do FM. Então, o que o governo fez? O governo liberou essa faixa de FM, começando lá no 76, né, para complementar lá até o 87, e me parece, não tenho certeza, mas me parece que acima do 108, talvez 110, 115, não sei exatamente aí qual foi aí a abertura que o governo fez aí nesse canal de FM, né? Mas o certo é que do 76 ao 87 virou uma nova frequência de FM. Ou seja, quem quiser abrir a sua emissora, ele tem aí essa possibilidade de colocar dentro desse range aí de frequência. Até porque para cima, com certeza, em todas as cidades do Brasil, lotou em função aí da migração do
do AM, né, para a faixa do FM. Mas aí surgiu outro problema. O que acontece? Na faixa de 76 a 87, não tinha rádios, aparelhos que atingisse essa frequência, né? Os aparelhos todos antigos, né? Então, foi feito aí por parte das indústrias, né, do fabricante dos rádios de modo geral, né? No caso do FM, eles tiveram que readequar a indústria para que os novos aparelhos já saíssem com a frequência a partir de 76 MHz, né? Mas também, em contrapartida, pelo menos eu ainda não vi nenhuma emissora que operasse lá entre 76 MHz e 87, né? Até porque não seria interessante montar uma emissora nesse range de frequência se não existe rádios no mercado que tenha essa frequência, né? E, consequentemente, né, abrir uma emissora nessa frequência, você não iria ter ouvinte em função de não ter aí os rádios com essa frequência, né? Mas aí, assim, como o governo liberou essa frequência e as emissoras aí começaram a, creio eu, né, já fabricar os aparelhos, começando lá em 76 MHz, eu creio que logo, logo, esse espaço aí já terá preenchido por novas emissoras de FM, né? Mas eu acho que, como a parte acima de 87 já estava lotado, e a parte que vai de 76 a 87 é um range ali muito pequeno, cabe, no caso, poucas emissoras, eu creio que o AM, ele não irá desaparecer. É óbvio que diminuiu bastante, né? Aqui na minha região, por exemplo, tinha bastante emissora, hoje já tem aí, acho que uma meia dúzia talvez, né? Ainda tem, né, melhor dizendo, uma meia dúzia, né? Isso durante o dia, né, que a gente sintoniza aqui na minha região de Goiás, né? Eu estou aqui entre Goiânia e Brasília, né? Então a gente sintoniza aqui algumas emissoras da região. À noite, sim, à noite o range de 550 a 1.600 kHz é lotado de emissoras do AM, né? A gente pega inúmeras, né, emissoras do país inteiro, né? Então eu creio que realmente o AM ele diminuiu um pouco, mas ainda tem muita emissora, até porque nas regiões mais distantes do país, como é o caso do norte do país, ainda se utiliza muito esse tipo de equipamento em função aí do celular, muitas vezes não ter sinal em determinadas regiões, e aí ele acaba, né, sendo muito utilizado nessa região. Além da onda curta, né? Porque nós temos a onda curta. A onda curta, nesse rádio aqui específico, a gente tem aqui, ó, eu tenho aqui na primeira faixa, eu tenho as ondas médias aqui, ó, que vai de 550 a 1.600 kHz. Na sequência, eu tenho as ondas tropicais. As ondas tropicais, elas vão de 90 metros a 120 metros. As ondas tropicais, já não existe mais emissoras nela, né? Aí, na sequência, eu tenho a de 60 metros. Essa de 60 metros, eu já sintonizei duas emissoras nela, inclusive uma delas está aqui pouco acima do 5 MHz. As ondas curtas, elas funcionam em megahertz, já é uma frequência maior, né? Então eu sintonizo duas delas, uma delas nessa frequência acima de 5 MHz. Pelo que eu pude perceber, ela é uma emissora de Goiânia, né? Aqui em 49 eu também sintonizei umas, não sei exatamente de onde, se do Paraná, do Rio Grande do Sul, né? Por aí, né? Em 31 metros, eu sintonizei também duas emissoras, não pude descobrir de onde elas são, né? Em 25 metros, eu também sintonizei uma ou duas, talvez, né?
Em 19 metros eu sintonizei também. Em 16 metros, aqui é curioso. O que acontece? Quanto menor a metragem, maior é a frequência. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, 18.1 MHz, 17.9, 17.7, 11.5, 11.3, ou melhor, 17.3, não é 11, é 17.3, como para frente, 17.5, 17.7, 17.9, em megahertz, que são as frequências da faixa de 16 metros. Então, o que acontece? Quanto menor for aqui a metragem, a frequência é maior. E, obviamente, a frequência sendo mais alta, a gente consegue sintonizar emissoras de longa distância. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vai dar para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá aqui, ó. Olha só, Japão. Então, aqui por volta entre 17.7 e 17.9 MHz, a gente consegue sintonizar emissoras do Japão. E ontem, era cerca de 1h da manhã, 1h da manhã aqui no Brasil, seria às 13 horas no Japão, né? Já seria no dia seguinte. Eu consegui sintonizar aqui, ó, nessas proximidades, eu sintonizei 2 emissoras do Japão, né? Não sei o nome, né? Até porque fica difícil saber, né? Mas eu sintonizei 2 emissoras e sintonizei uma terceira, que o idioma era inglês. Não sei exatamente de onde seria, né? Então, a gente escuta, em ondas curtas, a gente escuta muitas emissoras de fora, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, França, Portugal, olha só, em 19 metros é possível a gente sintonizar aqui, ó, a BBC de Londres, né? Eu até procurei sintonizar ela ontem, mas talvez aí em função do horário, eu não sei, nesse horário que já era madrugada, eu não sei como estaria a propagação na região aí da Inglaterra, né? Então não consegui sintonizar, né? Mas é possível sim que a gente sintonize essas emissoras, né? Durante o dia já é mais difícil, geralmente a onda curta, o ideal é que a gente faça a sintonia delas entre 10 e 11 horas da manhã, né? A gente consegue aí captar algumas emissoras aí de fora, né? Já as ondas médias, a gente consegue sintonizar aí durante o dia, né? Perfeito, né? Eu vou estar ligando aqui o rádio e a gente vai fazer sintonia de algumas emissoras, né? Vamos lá. Sim, ao Hamas. É uma questão de honra. Olha só. É dar fim ao Hamas. E no terceiro momento, eu não sei necessariamente um objetivo israelense ou um objetivo americano no qual os israelenses vão ter que o quê? Isso aqui é uma emissora, é a CBN. Eu vou apertar aqui o botãozinho que eu havia falado, que fica aqui de lado, ó. Esse cara, a hora que eu apertar, acende o dial. Olha só, o dial aceso. Deixa eu virar assim. Olha aí. Isso aqui seria para visualização à noite, né? Vamos ver se a gente pega. Que é administrada por uma... Opus 63. Olha só. De Robert Fuchs. Mais uma emissora. Orquestra de Câmara de Colônia, sob a regência de Christian Ludwig. Olha só. Mais uma emissora, né? Mais uma. Mais uma. Precisei me recolher num silêncio meu e... Aqui, pessoal, eu não posso, onde tem música, eu não posso deixar por muito tempo, né? Porque o YouTube vai bloquear, né? Mas é isso aí, deu para ver que ainda pega
Pega várias emissoras, né? Aqui já não tem mais, mas se a gente for contar só aqui na minha região, eu tenho aqui. Eu tenho uma aqui. Desse momento, Eu tenho mais mãe, uma. a gente foi recebendo, fortalecendo. Eu tenho mais uma. Eu tenho mais outra. Alfredo Del Penho e Mais Pedro uma. Malta. Aqui eu tenho mais uma. Mais uma aqui, ó. É um movimento de E mais uma. Então, percebe-se que ainda há bastante emissora na faixa aí de ondas médias, né? Sem contar a onda curta. A onda curta é necessário a gente levantar essa antena, né, para sintonizar algumas emissoras. Eu não vou fazer porque eu creio que nesse horário aqui a propagação não está boa, né? Haja visto que as ondas médias, elas funcionam por reflexão. O que é isso? O sinal que é emitido, da emissora no caso, ele bate na camada chamada ionosfera, e fica aí entre 30 e 50 quilômetros de distância da Terra, e esse sinal ele é refletido para a Terra. É essa a razão que faz com que, nas ondas médias, a gente consiga sintonizar emissoras de longas distâncias, né, como é o caso das ondas curtas, né, a gente ouvir emissoras aqui do Japão, como eu ouvi essa noite, né. Então, realmente, é muito interessante, né, a questão do AM. E tem, pessoal, tem mais algumas coisas. Por exemplo, no Japão, eu já vi alguns documentários, eles falando o seguinte: no Japão, eles utilizam ainda bastante onda curta. Por quê? Como no Japão acontecem muitos terremotos, quando acontece o terremoto, o governo desliga a energia elétrica para exatamente acontecer acidentes, né, maiores, né, no caso. E em função disso, muita gente lá utiliza o rádio em ondas curtas, porque o governo manda informação em onda curta. Ou seja, toda casa com certeza lá deve ter um radinho que funciona em onda curta, né? Então, esse é o rádio que eu gostaria de mostrar aí no canal, né? Para que você, você que gosta, possa apreciar, né? A originalidade desse aparelho, um aparelho com 55 anos ainda funcionando, é uma raridade, né? Um aparelho só de ondas médias, no caso, né? Está muito perfeito, muito bem conservado. E é isso aí, para você que gostou do vídeo, que gosta desse tipo de conteúdo, assine o canal, marca o sininho para receber as notificações. Eu tenho mais aparelhos antigos também, que eu vou estar fazendo vídeo e estar postando aí no canal. Eu faço algumas restaurações. Esse aqui foi um aparelho que praticamente não teve restauração, porque ele realmente é muito bem conservado, né? Não houve a necessidade, né? Eu fiz apenas alguns reparos bem leves, né? E aí está o equipamento. Se você gostou, dá um like para ajudar o canal. Um abraço e até a próxima.